Irmãos, vamos falar sobre o tema que a gente está desenvolvendo, que é os dons do Espírito, pneumatologia. E a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Queria que vocês ficassem de pé, vamos ler dois textos que eu gostaria que projetasse para a gente ler, aqui todo mundo junto. Efésios capítulo 11, depois a gente vai ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Podem ler aí em alta voz, irmãos? Pronto. E a gente sabe que esse conceder aqui, a gente já fez a exposição da epístola de Paulo aos Efésios, e este conceder aqui, a ideia é presentear. Deus presenteou a igreja com estes servos que manifestam os dons ministeriais. É um presente ter um pastor na igreja, é um presente de Deus. Era no passado um presente que Deus dava à sua comunidade de fé, profetas, era um presente ter apóstolos. A gente tem apóstolo hoje, bíblico, é um presente de Deus. Vamos ler agora o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Leiam, por favor. Se a gente exerce talentos ou dons, em suma, a gente deve fazer para a glória de Cristo, na força de Deus que supre as nossas demandas ao passo que a gente vai servindo. Então, os talentos e os dons são dados por Deus para a glória dele e para que o nome de Cristo seja glorificado. Todo o nosso talento é para a glória de Deus. Podem sentar, irmãos. Podem agora colocar a projeção do slide. Meus irmãos, eu vou trazer uma definição para vocês sobre dons espirituais. Depois eu vou falar para vocês alguns aspectos de posições doutrinárias com relação a dons espirituais. Aí a gente depois vai entrar numa pequena lista baseada em Romanos e em 1 Coríntios de dons. E na próxima semana eu vou continuar falando a respeito de dons, mostrando, a gente vai ver essas duas listas e depois mostrando o dom de línguas, porque é uma coisa mais densa, eu preciso explicar direitinho a vocês, fazer uma análisezinha no texto bíblico para a gente poder ter uma clareza quanto à relação do dom de línguas, tá bom? Então a gente não vai conseguir cobrir esse tema hoje, mas pelo menos a gente introduz, caminha por ele. E a pneumatologia é a quarta aula nossa sobre esse tema de o Espírito Santo. Então, vamos aqui. Dons do Espírito Santo. Podemos definir dons espirituais como um conjunto de capacidades ou capacitações, talentos concedidos de maneira sobrenatural. Então pode ser por esse caminho, irmão. Você recebe de Deus algo soberanamente, ou também de maneira sobrenatural ou soberana, onde o Espírito Santo dá a todos os discípulos de Cristo, visando a edificação da igreja e a glória de Deus. É aquele texto que a gente leu. Talento, dons, é para a glória de Cristo. Os dons espirituais são diferentes daquelas habilidades naturais que tanto convertidos como incrédulos têm. Então,
Os dons espirituais diferem de um talento natural. Então, tem gente que tem uma habilidade natural e, digamos, eu tenho uma capacidade, um exemplo, e observo as coisas, olho ali, ninguém me ensinou, eu olho direitinho e consigo reproduzir. É um talento natural, mas não somente eu tenho isso, o Wilton tem um certo aspecto, outro irmão tem também. Então a gente não pode confundir talentos naturais com talentos sobrenaturais ou talentos especiais para o cuidado da obra de Deus. Evidentemente que Deus, com o Espírito Santo, capacita a gente até para esse ponto também. Deus é que concede também os talentos naturais. Mas a gente tem que saber fazer essa divisão, porque não é somente os crentes que têm talentos naturais. Pessoas que não creem em Jesus Cristo também têm talentos naturais, para fazerem pesquisas, entregarem conceitos, coisas que melhorem a nossa vida, que deem capacidades para a gente viver mais tranquilamente. A ideia de que os dons servem para a promoção pessoal também é falsa. Deus não nos dá dons ou talentos, sejam eles naturais ou sejam eles espirituais, para a nossa autopromoção. Então, essa ideia de que Deus te deu um dom para que você possa se sobressair diante das pessoas, é uma ideia, é uma comunicação falsa. Nós sabemos que os dons trazem benefício para todo o corpo de Cristo. Então, se Deus te deu um talento, Deus te deu uma habilidade, Deus te deu um dom, é para que você sirva e abençoe o corpo de Cristo. Então, como eu falei, não pode ser comparado com uma habilidade natural. Dons espirituais é uma esfera, dons naturais são outras esferas, distintas, diferentes. Tá bom? Geralmente a gente diz assim, que bom, Deus te deu isso aí, mas tem gente que consegue aprender vários idiomas, é um talento natural. Tem outros que não conseguem. Então, você não foi dotado por Deus para isso. Então, ok, isso não vai te desmerecer não, mas o irmão lá tem esse talento, essa capacidade de assimilar melhor, de guardar, de gravar as coisas, memorizar com facilidade. São talentos naturais também que a gente tem. Não é uma questão espiritual, aquela coisa, né? Não é para autopromoção, você que está anotando aí. Então, não é para se autopromover, uma vez que eles acontecem. Não caminham na questão meritória, não é um mérito próprio, nos seus próprios esforços, ou você falar assim, Deus está me usando, ou por causa dos talentos que eu tenho, Deus está usando, ou estou forçando as pessoas a acreditarem que estou movendo Deus a fazer alguma coisa simplesmente porque eu tenho um talento. Isso está errado, não é isso não. Nas Escrituras, os dons e talentos têm uma perspectiva que essa palavra dom, ela é da mesma raiz da palavra graça. Então é uma graça que Deus concede. Não é algo que você adquire. O dom espiritual não é algo que você produz e você escolhe e você assim define por si mesmo. Mas é uma graça que Deus te dá. É a mesma palavra da raiz. Graça é a palavra dom. Dons são presentes de Deus. Ele soberanamente escolhe e concede a quem Ele quer. A igreja de Corinto, que é uma igreja lá do primeiro século, e tem aí a primeira e segunda epístola de Coríntios, de Paulo, mostra que aquela igreja tinha vigorosos dons espirituais. Era uma igreja cheia de dons. Imagine, irmãos, naquela época, haviam muitos irmãos dotados de dons espirituais. Mas a gente vê que mesmo com aquela igreja cheia de dons espirituais, era uma igreja muito problemática. Muito problemática. Porque ela não sabia como utilizar e desenvolver os seus talentos, seus dons. Então, existia esse problema lá no primeiro século. Uma igreja cheia de irmãos capacitados por Deus, com talentos sobrenaturais, mas, mesmo assim,
eles tinham uma leitura incorreta com relação aos dons, e por isso faziam com que eles fossem muito problemáticos. Acontece também hoje isso nas igrejas. Presente de Deus. E agora aqui, o posicionamento doutrinário, que eu falei para vocês, né? Posições doutrinárias com relação a dons. Como é que a gente pensa dom? Existe a primeira posição, que é chamada posição cessacionista. O que é a posição cessacionista? Quem aqui pode me falar? Os dons cessaram. Eles pararam, né? Eles tiveram seu tempo. Então, a posição cessacionista é uma posição confirmada pelos batistas. Então, nós batistas somos cessacionistas, distintivamente. Então, quem é batista, ou está dentro do movimento batista, via de regra, ele é dispensacionalista, ele é cessacionista. Aí existem também batistas reformados, existem alguns luteranos também que acreditam no cessacionismo, que os dons tiveram seu tempo, tiveram sua ocasião. E geralmente os crentes cessacionistas, todos entendem de maneira assim, distintas, mesmo que o dom houvesse cessado. Algum grupo desses irmãos acreditam que os dons cessaram, e aquele que acredita que cessou completamente é uma posição ainda menor dentro do cristianismo, dentro dos batistas, ou reformados, ou presbiterianos. Outros também acreditam que alguns dons cessaram. Alguns dons cessaram, é uma posição comum. Eles são cessacionistas, mas eles dividem assim: todos os dons cessaram. É uma posição menos aceita, menos incorporada. Alguns dons cessaram. Aí você tem uma quantidade de crentes maior que acreditam dessa maneira. Então, assim, aqui na igreja pode existir assim, pessoas assim, que acreditam que todos os dons cessaram. São batistas, mas acreditam que todos os dons cessaram. E estão convictos disso. Mas aqui mesmo, dentro da igreja, pode existir irmãos que acreditam que nem todos os dons cessaram. Ah, pastor, eu acredito que alguns dons cessaram. Então, isso é comum acontecer entre os batistas, mesmo sendo cessacionistas. Entenderam aí, irmãos? Por causa que existe esse pensamento, meus amados, dentro de próprias igrejas batistas terem esse tipo de reflexão, a gente precisa saber viver harmonicamente. Ouvir o irmão, entender qual é o posicionamento dele. Esse irmão ouve você, vocês trocam as informações, trocam ideias, e essa visão não pode nos dividir, não pode nos deixar inflamados um com o outro. Então, se você acredita que todos os dons cessaram, você é um batista. Se você acredita que alguns dons cessaram, você também é um batista, é um servo de Deus. Então, há aqueles que acreditam que todos os dons cessaram, e é menos comum isso. Você chegar em uma congregação e todo mundo acredita assim, todo mundo crê dessa maneira. Ou você chega em uma congregação e vê que há uma mistura de pensamentos e opiniões com relação a isso. E qual é a sua posição, pastor? A minha posição é a primeira. Eu acredito que todos os dons cessaram. Os dons espirituais, de poder, essas coisas que a gente vai ver aqui, eu acredito que eles cessaram. Não acontecem mais na igreja da maneira como acontecia. Como acontecia no primeiro século. Mas isso não nos divide não, viu, irmão? Não nos divide. A gente tem que ter o respeito mútuo. Existe uma outra posição. Aí eu coloquei aqui. Tá vendo? Todos os dons cessaram. Você que está anotando aí. Posição menos aceita. Alguns dons cessaram. Posição mais aceita. Então tem a outra posição doutrinária, que é uma posição mais aberta. E aí eu coloquei ali também que ela é mais aberta e cautelosa. Por quê? São crentes, irmãos piedosos, que acreditam que os dons não cessaram. Eles creem que os dons não cessaram. E aí já não é mais classificado assim como um batista mesmo.
Eles procuram se distanciar, eles sabem que os dons, eles entendem que os dons não cessaram e por isso eles tentam se afastar um pouquinho dos irmãos pentecostais e dos carismáticos, porque eles, via de regra, são mais voltados para a ala fundamentalista, são mais tradicionais, mas guardam no seu coração a compreensão de que os dons não cessaram. E aí, para não ficar parecido com os pentecostais ou os carismáticos, eles se afastam mais desses grupos, eles não se relacionam muito diretamente, para manter um certo distanciamento. Eles defendem que a igreja deve prezar pelo estudo das Escrituras. Esses irmãos que creem assim, a igreja tem que prezar pela pregação do Evangelho, pela evangelização, mas... E como eles acreditam que os dons são vigentes, eles dizem, mas é preciso que os dons estejam presentes na igreja para que haja vitalidade na igreja. Então, tem pessoas que acreditam assim. Então, você pode encontrar um irmão em Cristo que pensa dessa maneira. Os pentecostais, que aí aqueles irmãos Assembleia, Deus e Amor, né? E outras congregações que têm essa doutrina. Os pentecostais, meus irmãos, para eles, todos os dons estão à disposição da igreja. Pentecostal acredita assim. Todos os dons ainda estão vigentes, eles ainda são utilizados pelos membros da igreja. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo uma segunda experiência. Então essa palavra experiência aqui na teologia pentecostal é muito especial, porque a primeira experiência para o nosso irmão pentecostal é crer em Jesus Cristo. Ele creu em Jesus Cristo, então ele teve a sua primeira experiência, que é a experiência da salvação. Mas aí, na teologia pentecostal, não basta só crer em Jesus. O crente precisa, deixa eu usar o termo melhor, né? Para não ficar parecendo que só é salvo quem tem os dons do Espírito Santo. Assim, eles, depois da primeira experiência, eles precisam buscar a segunda. Então, porque se eu falar assim, não é suficiente, o irmão pentecostal pode dizer assim, não, a gente quer que Jesus salve. Ele crê sim que Jesus salve. Mas depois da salvação, ele precisa buscar o Espírito Santo, fazer jejuns, orações em monte, outras atitudes assim, para que ele possa ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Por isso que eles dizem que é o batismo com o Espírito Santo. E nós não usamos a expressão batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus Cristo no Espírito Santo, selando o crente quando ele é convertido. Então você que crê em Jesus Cristo, você já tem o Espírito Santo. Você não precisa de uma nova experiência. Mas o pentecostal, ele precisa de uma outra experiência. Ele precisa de uma outra experiência na vida de quem é salvo, né? Ele precisa de uma outra experiência para que essa experiência aprove ele na comunidade como um servo de Deus. Infelizmente, irmãos, essa forma de divisão dentro dos pentecostais muitas vezes divide os irmãos entre os mais espirituais e os menos espirituais. Vamos esperar passar um pouquinho essa zoada aí, viu, irmãos? Olha, então, infelizmente, divide o pensamento dentro das igrejas pentecostais assim. Um crente só mostra realmente uma vida piedosa, ou se mostra que realmente é um crente transformado quando ele começa a manifestar dons do Espírito Santo, como falar em línguas, profetizar, ter visões, ter sonhos, interpretações de línguas. Então, para o crente pentecostal, isso é uma graça que Deus dá ao crente que busca Deus. Ao crente que dedica uma vida na busca, na oração, no jejum, e ele busca aquilo, e aquilo ali é como que se fosse uma insígnia de que realmente aquele homem tem o poder do Espírito Santo na vida dele. E a gente não entende dessa maneira.
a gente entende que todo salvo tem o Espírito Santo em si e que Deus nos capacita para que a gente possa servi-lo e viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Mas nos pentecostais existem isso aí. A maior evidência lá com os nossos irmãos pentecostais é o fato de falar em línguas, que a gente vai trabalhar isso na semana que vem. Então, o dom mais evidente que existe nas igrejas pentecostais é falar em línguas estranhas, né? Outras línguas, como eles dizem, e extraem das escrituras o pensamento. Então, a maior evidência deles lá é isso. Existem lá aqueles que profetizam, existe, no meio dos neopentecostais e tal. Mas a maior evidência é falar em línguas. Ainda nessa posição doutrinária tem os carismáticos. Então, tem a diferença dos pentecostais e os carismáticos. Porque mesmo ainda, irmãos, o pentecostal, crendo que os dons são vigentes e que a pessoa precisa ter uma segunda experiência, muita ala pentecostal ainda é fundamentalista. Então tem essa coisa aí. São fundamentalistas, mas creem que os dons são vigentes. E os carismáticos, que você também pode incluir aqui, a Igreja Católica também tem uma ala da Igreja Católica que é carismática, porque acredita nos dons. Tem alas da Igreja Católica que falam em línguas também. Eles dizem que todos os dons existem hoje, estão disponíveis a todos os crentes, porém, nem todos os exercem. Os carismáticos pensam dessa maneira. Enquanto os pentecostais dizem é para todos e todos devem buscar e todos precisam ter para que sejam legitimados no meio da igreja como homem cheio de Espírito Santo ou mulher cheia de Espírito Santo. O carismático acredita que os dons existem, mas que nem todos desfrutam deles. Não está disponível para todos, mas eles ainda são existentes ali no convívio e na comunidade deles. Outra coisa que eles pensam, dão ênfase também ao falar em línguas e na profecia. Enquanto lá no pentecostalismo a profecia não é tanto usada, e parece até dizer assim que, não, pastor, eu vejo muita isso acontecer lá, né? Mas o peso maior é o falar em línguas. Aqui com os carismáticos você tem os dois. Você tem tanto o falar em línguas quanto o profetizar. Então eles gostam, no meio do culto deles, falarem em línguas, incentiva os irmãos a falarem em línguas, levantem, comecem a orar em línguas. Aí os irmãos começam a orar em línguas. Eles também incentivam e do púlpito eles profetizam. Assim diz o Senhor, e começam a falar um bocado de coisa, dizendo que é o Espírito Santo que está operando na vida deles através do dom da revelação, entregando novas revelações no meio do povo de Deus. Os da Igreja dos Últimos Dias, Cristã do Brasil, né? Eles têm os mormons, né? Mas tem uma outra que é Cristã do Brasil, né? Como? Isso, Congregação Cristã do Brasil. Eles são pentecostais e eles fazem isso. Eles são carismáticos também. Lá não tem um pastor. Lá um irmão levanta e fala da parte de Deus. E ele, naquela hora ali, está sendo usado por Deus. E toda a comunidade respeita aquilo que ele está falando, porque entende que aquilo ali é a palavra de Deus, é Deus falando com eles, e pode ser tanto homem quanto mulher. Qualquer pessoa que se levantar pode falar, e ali que é o estudo deles. É algo um pouco assim, complicado, porque qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, e qualquer coisa pode ser palavra de Deus, e não é assim. A nossa experiência que a gente tem aqui, a nossa tradição, tem um pastor que estuda a palavra e examina as escrituras e traz o texto, abre o texto, e é o pastor que alimenta o rebanho, é o pastor que vai dar conta do rebanho à igreja, e não um indivíduo que se levante e fale qualquer coisa. Você é passivo de ouvir muita besteira ou asneira numa prática dessa. Infelizmente é a realidade. Então, os batistas, eles preservam a tradição da pregação no púlpito, como o pentecostal também fazem isso. Mas os carismáticos, em algumas
E outras seitas também fazem de outra maneira, como eu falei para vocês. E os neopentecostais, que é o que está varrendo aí hoje a moda. O que mais tem hoje no mundo aí é a igreja neopentecostal. Eles acreditam na contemporaneidade dos dons. Os dons são atuais. E os crentes devem buscá-los para o auxílio na pregação do evangelho. Então, para o neopentecostal, tem que ter dom espiritual, porque senão não há poder na pregação. Então, aí você vê na igreja neopentecostal culto de milagres. Então, é um culto que eles separam só para fazer menção de milagres. Aí você tem pessoas saindo de cadeira de rodas. Você tem pessoas com câncer, vomitando o câncer. Você tem pessoa trazendo um relatório que foi curado da AIDS, ou do câncer. Ou você tem um aleijado que começa a andar. E muitas vezes é tudo uma farsa. São relatórios mentirosos. São pessoas que são pagas para fazer isso. Não são aleijados, não são pessoas que têm problemas de saúde, mas são pagos para fazer isso. Porque eles mantêm a doutrina deles de que a manifestação do poder, dos dons do Espírito Santo na congregação, significa que aquela igreja é viva. Então, eles chamam a gente, os tradicionais, de crentes frios, que a gente não tem isso aqui, a gente não tem esse comportamento. Ah, pastor, mas eu creio que Deus cura. Deus cura, eu já fui curado. Sim, irmão, Deus cura, Deus faz. Mas não é como esse grupo ensina, não é. Eu já vi muitos irmãos morrerem por conta de acreditarem nessas coisas, de que foi curado, deixou de tomar remédio e aí morreu. Na antiga igreja que eu participei, tinha essas questões de culto de milagre. E lá uma vez, num culto de milagre, só dar um exemplo para vocês, tinha uma irmã que estava em estágio terminal de câncer. A igreja ficava na região de Iguatemi, e essa senhora, essa amada irmã, morava em um bairro um pouco mais distante, no IAPI. E no dia estava tendo uma reunião lá de poder, de milagre, que estava pregando foi uma mulher. E ela, que era da própria comunidade, ela lembrou, ela teve um insight, porque para eles esse insight é o Espírito Santo revelando. Então, ela foi revelada pelo Espírito Santo que a irmã que morava no API tinha que estar naquela hora, naquela reunião. Muito obrigado, minha irmã. Naquela hora, naquela reunião, porque era o dia da cura dela. Ela já estava em estágio terminal, já não andava direito, ela não conseguia mais andar. E o que aconteceu? Todo mundo acreditou que era que aquilo ia acontecer. Aí saíram alguns irmãos de carro correndo e trouxeram essa irmã que estava na cama, botaram na cadeira de rodas e trouxeram ela. E aí ela entrou pela igreja, e aí foi aquele frenesi, porque ela chegou e agora a gente vai ver um milagre. E todo mundo orando em línguas, profetizando, levantando as mãos, e a mulher lá se estribufando, a pregadora, dizendo que ela estava curada, que ela levantasse, a mulher caía, levantava. Toda aquela coisa que você vê na TV, que você vê por aí, que os neopentecostais fazem, soprava e profetizava que é novo tempo, nova vida, restauração, espírito de morte está sendo destruído, um novo decreto está sendo implantado, essas coisas que eles falam, né? A confissão anula a primeira, aquela coisa, eu declaro que você está curada. E a mulher não foi revigorada das suas forças e continuou na cadeira ali, chorando, porque ela também acreditou. Irmãos, aquela mulher não voltou para a igreja, ela faleceu na semana seguinte, vítima do câncer. E nada daquela patifaria aconteceu. Então, infelizmente, queridos irmãos, a má compreensão dos dons espirituais geram pessoas assim. Geram irmãos que não compreendem
o agir de Deus. Deus poderia ter curado ela? Poderia, e não poderia ter feito dessa maneira, como a gente já viu irmãos sendo curados, sendo restaurados, sem precisar nada disso. Teve uma outra irmã que caiu morta em um desses cultos. Ela teve um ataque cardíaco e morreu, e pensaram que ela estava no chão, no poder do Espírito Santo. A reunião toda acabou, teve a pregação, teve tudo, e a mulher lá no chão estendida com um pano em cima dela. O que eles fazem? Eles pegam um pano e botam em cima, da pessoa. E ela estava morta. Ela teve um ataque cardíaco fulminante. Aí a menina viu que acabou o culto e tudo, e a mãe estava lá. Quando ela veio, a mãe já estava fria, gélida, ela tinha morrido. Que situação, irmãos. Então essas coisas bizarras acontecem nas igrejas. Eu já contei isso para vocês também. Uma vez eu estava na igreja e uma lagartixa caiu assim, puf, nas costas da irmã. E a irmã... demônio. O cara lá disse, demônio. Aí lá vai os obreiros pegando a mulher. Quando vai ver a bichinha... A bichinha saiu correndo, o demônio foi embora. Então, mas estas coisas, infelizmente, irmãos, eu estou falando não é a título de deboche, mas a má compreensão dos dons na igreja gera isso aí. Que hora é essa, irmãos? Dá mais 10 minutinhos aí, Cleide. Só 10 minutinhos. Hoje vai ter assembleia. E eu pensando que ia chegar na lista, nem na lista cheguei, ó, irmãos. Orem por mim, orai por mim. Orai pelo seu pastor. Deixa eu terminar pelo menos essa parte aqui, Então, eles creem na contemporaneidade e fazem, ao menos, eles enfatizam, eu coloquei aqui, eles não evidenciam, não, eu escrevi errado ali, viu? Mas... eles enfatizam menos os dons de línguas e eles dão mais evidência aos dons de maravilhas e poder. É o que eles dizem. Profecia, expulsão de demônios e curas. Então, nessas reuniões, você sempre vai ver a presença dessas coisas para que a bandeira deles seja destacada. O fato de você ter relatório de pessoa que foi curada. Aí eles dizem que foi curado aqui na nossa igreja. O homem de Deus que fez isso. O fulano que fez isso. E atribuem tudo isso a uma obra do Espírito Santo que, na verdade, irmãos, não existem. Não é verdade. Então, a gente está tendo esse tempo de falar essas coisas para que a gente não venha a ser ludibriado por esses movimentos que hoje a gente tem aí em abundância, no meio da igreja. Não vou entrar aqui não, porque é longo. A gente na próxima semana vai ter que ver isso aqui. Em Romanos capítulo 12, ele vai dar uma listinha aqui. E a gente vai olhar com mais detalhes essa listinha. Mas deixa eu só ler com vocês aqui para a gente finalizar. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é por profecia, seja ela segundo a medida da vossa fé. Então, antigamente tinha aí mesmo profecia. Paulo está falando aqui aos irmãos lá no primeiro século. Quando isso acontece, seja na medida da fé, quando acontecia. Se é ministério, que a gente vai ver o que significa isso, é diaconia, é serviço, é servir a Deus. Então, não é só o diácono, é os irmãos servindo a Deus. Isso é um dom no meio da igreja, o dom do serviço. Seja em ministrar, se é ensinar, irmãos que têm habilidades para o ensino, a gente vai ver com detalhes isso. Isso é um dom do Espírito Santo na vida do irmão. Ele deve fazer isso com dedicação. O ensino tem que fazer com esmero. Não pode fazer de qualquer maneira. Tem que ter seriedade no que está fazendo. Não está transmitindo qualquer coisa. Ensino é ensino. Não é uma gororoba. O que exortar é um dom também, irmãos. Então, saber exortar. Irmãos precisam ser exortados na igreja. Então precisa que exista irmãos com dom para isso, para exortar. Que você vê o irmão com algum problema, você não passa a mão na cabeça, você corrige ele, exorta na palavra, mas tem que saber exortar. Esse é um dom. Aí, use esse dom em exortar.
o que reparte, que é o dom da misericórdia, que é o dom da caridade, você deve fazê-lo com liberdade ou liberalidade, tem que fazer voluntariamente. Então, tem irmãos que têm um dom para abençoar outras pessoas e deve fazer isso com o coração desimpedido. Não é aquele irmão que vai lá, está vendo o irmão com dificuldade, compra um remédio, depois sai falando para todo mundo que comprou um remédio de fulano, que fez aquilo. Não, isso não é o dom. Isso é autopromoção. E o que preside, e tem irmãos que têm o dom de presidir. Então, o pastor é presidente da igreja. Se ele preside, ele deve fazer com zelo. Tem que zelar por isso. É um dom também. E que usa a misericórdia, faça com alegria. Então, na semana que vem, a gente vai ver isso com mais detalhes. Eu vou esmiuçar um pouquinho esse texto. Depois a gente vai ver o texto de Corinto. Tá bom, irmãos? Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar. E 5 minutinhos para a gente... Não dá 5 minutos, não vocês fogem, né? A gente entra logo na assembleia. Senhor, nós te agradecemos pelo ensino desta manhã, por a gente refletir sobre... Começar introdutoriamente refletindo sobre os dons espirituais. Eu sei, Senhor, que não é nada de novo que eu estou falando para os meus irmãos, não há nenhuma novidade aqui, isso é bom. Mas eu te peço, Senhor, que o que foi dito ajude a corrigir, colocar os irmãos na rota correta, eles fazerem as considerações perfeitamente da palavra de Deus. E o nosso intuito aqui é que sejamos amadurecidos no nome de Jesus Cristo. Seja glorificado, Senhor, por tudo que foi dito. E nos abençoe agora na assembleia que iremos realizar, no nome de Jesus. Amém.